Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Matemática 2, início do nosso segundo semestre, e a gente vai dar continuidade ao nosso assunto do semestre passado de Geometria Plana, né? Que era o estudo das retas e dos ângulos. Hoje nós vamos estudar o assunto chamado retas paralelas cortadas por uma transversal. O que são retas paralelas? E o que seria essa transversal? A gente vai aprender isso agora. Então, o que são retas paralelas? A definição de retas paralelas nos diz que elas são duas linhas retas que não apresentam ponto em comum. Em outras palavras, são duas retas que não se encontram, mas que necessariamente têm o mesmo sentido. No nosso desenho, visualmente, a gente tem a possibilidade de perceber que aí eu tenho três retas nomeadas por R, S, T e destacadas por cores diferentes, uma verde, uma azul e uma vermelha. Essas retas, como a gente percebe, elas estão caminhando na mesma direção. A gente pode fazer uma analogia com as ruas paralelas. Não sei se vocês já ouviram alguém mencionar, essa rua é paralela a essa outra. Então, são ruas que não se encontram, mas que caminham na mesma direção. O mesmo sentido tem as retas paralelas. Elas não têm ponto em comum, nenhum ponto, então elas necessariamente têm o mesmo sentido, tá? Então, isso significa retas paralelas. E a reta transversal, o que é que seria? Uma reta é transversal à outra se ambas apresentam apenas um ponto em comum. Quando duas retas R e S são cortadas por uma terceira reta transversal T, há a formação de 8 ângulos. Então, vamos analisar a figura que está aí para a gente entender o que é essa transversal cortando essas duas retas paralelas. Então, nós temos R e S, retas paralelas, e a transversal T. Pela definição, a gente viu que a transversal ela toca a reta, uma outra reta, em apenas um ponto. No caso, a reta T está tocando tanto a reta S como a reta R em um ponto. Quando essa reta T toca a reta R, ela forma 4 ângulos. Percebam, O ponto de encontro da reta R com a reta T, é o vértice desses ângulos. Quais são eles? Ângulo A, B, C e D, que estão destacados aí no desenho pelas letras minúsculas com a representação do circunflexo, que representa o que é um ângulo, Então, a mesma coisa acontece quando a reta T toca a reta S. Ela toca a reta S em apenas um ponto e esse ponto é o vértice dos ângulos, porque quando elas se cruzam, quando elas se encontram ou quando elas se interceptam, isso gera a formação de 4 ângulos, que são ângulos E, F, G e H. Então, mais uma vez, o que é a reta transversal cortando as retas paralelas? É a formação de pontos de encontro e a formação de ângulos, Esses ângulos são obtidos a partir desse encontro das retas paralelas com a transversal. Então, quando a reta transversal, no caso a T, corta as retas paralelas R e S, elas formam 8 ângulos, não é isso? O ponto de encontro dela, o encontro dela da transversal com as paralelas, há a formação de 8 ângulos. Esses ângulos eles vão obedecer a certas propriedades e vão ser nomeados de acordo com as suas propriedades. O primeiro tipo de ângulo que a gente vai estudar são os ângulos correspondentes, que eles são chamados assim devido à posição que eles se encontram. Então, o que são esses ângulos correspondentes? São pares de ângulos situados em um mesmo lado da transversal T, um na região interna e outro na região externa às retas R e S. Observem que um está fora, o primeiro ângulo que é formado pela T com a R, ele é um ângulo externo, E o ângulo formado pela reta T e pela reta S é um ângulo da região interna às retas R e S. O que é que acontece? Esses ângulos são chamados de correspondentes, mas tem uma propriedade que diz que
Ângulos correspondentes, nessa situação aí, são ângulos congruentes. O que é que são ângulos congruentes? São ângulos que têm a mesma medida. Então, vamos ver um exemplo para a gente entender melhor essa definição. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá, que diz o seguinte, que é até retirado do livro didático de vocês. Na figura, temos R paralela a S. Vamos determinar as medidas A e B. Então, A e B são dois ângulos que estão sendo formados pela reta T com a reta S, né? E o ângulo de 50 graus é um ângulo obtido do ponto de encontro da reta R com a reta T. Observe que A é correspondente a 50 graus, porque eles estão na mesma posição. Um é externo, o outro é interno, mas estão na mesma posição que a gente viu anteriormente. Portanto, são chamados ângulos correspondentes. Então, por isso que eu posso afirmar que A tem a mesma medida que é 50 graus. Agora, quanto é que vale o ângulo B? Como eu sei que A é 50 e B é suplementar, um outro conceito que a gente estudou anteriormente, ângulos suplementares. Então, B é o suplementar de A, ou seja, A mais B formam, né, dão 180 graus. Como é 50 e B é o suplemento desse ângulo de 50, B só pode ser 130 graus, né? Já que 50 mais 130 é igual a 180 graus. Então, aí nós podemos verificar a utilização desse conceito de ângulos correspondentes para a gente resolver essa questão. Agora eu deixo para vocês uma atividade, são duas questões que trazem exatamente apenas esse conteúdo que a gente viu hoje, que são ângulos correspondentes, que são obtidos a partir do encontro de uma reta transversal com duas paralelas. Então, na primeira questão, você vai definir a medida do ângulo X no item A e no item B a medida de Z. Lembrando, X é correspondente a 40 graus e Z a 120. Segunda questão. Nas figuras a seguir, R é paralela a S e T é transversal. Determine as medidas X e Y dos ângulos destacados. Ora, pessoal, a mesma coisa, né? 120 graus é correspondente a Y. Se X é suplementar de Y, qual é o valor de X e qual é o valor de Y? No item B, a mesma coisa. Nós temos um ângulo de 70 graus, temos o ângulo X e temos o ângulo Y. E aí? Tá fácil ou não tá? Então, a gente vai responder essas questões, vamos corrigir na próxima aula. Eu espero que vocês façam e tirem dúvidas no WhatsApp. Estou bem à disposição de vocês para qualquer dúvida. Um abraço.